Todos nós tivemos um pressentimento que se revelou correto. A ominiosa sensação minutos antes de receber uma má notícia, a sensação de que alguém está assistindo através de uma multidão provou ser correta. Uma decisão que você só tem que tomar, mas não sabe por quê. Um amigo ou membro da família que apareceu nos pensamentos momentos antes de enviar uma mensagem de texto. E se isso for mais do que uma mera coincidência? E se for, na verdade, uma espécie de sexto sentido? Será possível que desde os primeiros tempos o ser humano tenha tido um sentido que vai além da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato? Um sentido que, ao invés de se perder com o passar do tempo, tem sido meramente obscurecido. Isso pode soar como o trailer do último filme de super-herói, ou pelo menos algo fora de um novo ensinamento espiritual. Longe disso. O conceito de sexto sentido existiu ao longo dos anais da história da humanidade, e cada vez mais, nos tempos modernos, está sendo discutido e estudado seriamente pela ciência. Então, o que é esse suposto sexto sentido? Será que ele existe? E se existe, o que ele pode fazer? Em 2019, pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, conhecido como Caltech, liderado pelo enigmático cientista Joseph Kirschvink, publicaram um artigo que chocou a comunidade científica. Através de um estudo vigoroso, Kirschvink e sua equipe haviam mostrado que os seres humanos são capazes de magnetorrecepção, ou seja, os humanos têm a capacidade de captar o campo magnético da Terra, um sexto sentido até então não registrado. O Guardião, relatando a história, chamou de poder a ser gabado pelos X-Men. O estudo era complexo. Os pesquisadores construíram uma câmara de isolamento na qual os participantes do estudo foram convidados a sentar por 1 hora em total escuridão e silêncio. Durante esse tempo, um campo magnético foi passado ao redor da câmara e as ondas cerebrais dos participantes foram medidas e registradas através de eletrodos posicionados em 64 locais em suas cabeças. Os pesquisadores notaram que quando o campo magnético apontava para o norte, e depois varria para cima ou para baixo sobre a cabeça ou girando no sentido anti-horário, uma queda significativa era vista nas ondas cerebrais alfa do sujeito. Isto indicava atividade. Quando o cérebro estava em repouso, as ondas cerebrais alfa estavam altas, significando uma queda. Kirschvink descreveu a resposta dos participantes durante estes cenários como assustadora. Talvez assustar-se não seja um termo excessivamente técnico. O que Kirschvink quis dizer com isso? O que exatamente estava acontecendo com os participantes do estudo? Como disse um dos membros da equipe da pesquisa, o cérebro está respondendo a um campo magnético de uma determinada forma. Só não tenho ideia do mecanismo que isso realmente apresenta. O que os participantes do sexto sentido estavam experimentando? O mistério pode começar a ser desvendado ao dirigirmos momentaneamente a atenção para longe dos seres humanos e para os ratos toupeiras. Sim, ratazanas toupeiras. Estudos têm mostrado que estes animais têm a capacidade de magnetorrecepção, que eles usam como uma espécie de sistema de orientação em longas viagens. Na verdade, isto não é de todo exclusivo dos ratos toupeiras. As aves migratórias utilizam a magnetorrecepção para guiá-las, como as abelhas, morcegos, salmões e tartarugas. Até mesmo caramujos e vermes possuem essa habilidade. Pense em lagostas caminhando em uma única linha de fila de 50 ou mais no fundo do oceano. Isto é magnetorrecepção em ação. Além disso, estudos têm mostrado gado e veados alinhados com o campo magnético quando em pé. Um cientista até descobriu que uma bactéria específica tem um sentido magnético pronunciado. O ponto é simples. Esse sexto sentido magnético é algo que existe em todo o reino animal. E, como perguntou Connie Wang, estudante de pós-graduação da Caltech e uma das principais autoras do estudo de Kirschvink, muitos animais têm magnetorrecepção, então, por que não nós? Note que Kirschvink e sua equipe não foram os primeiros a considerar o tema da magnetorrecepção em seres humanos. Eles foram simplesmente os primeiros a alcançar o passo pioneiro de produzir dados mensuráveis. Em 1980, o cientista britânico Robin Baker conduziu uma série de experimentos em Manchester, Inglaterra, que ele acreditava ter mostrado uma magnetorrecepção em humanos. Ele começou vendando os participantes e levando-os de micro-ônibus em um passeio sinuoso pelo campo. Completamente perdido, ele pedia aos participantes que se orientassem para a direção da bússola de casa. Por incrível que pareça, em quase todos os casos, eles puderam escolher corretamente a direção, exceto para aqueles que tinham um ímã colocado em suas vendas.
Isso sugeria que era de fato a magnetorecepção que informava a capacidade de determinar a direção, o ímã atuando como uma interrupção do campo magnético natural. Baker produziu resultados semelhantes com as cadeiras de passeio giratórias, mesmo realizando tais experimentos na TV. Entretanto, quando Baker foi aos Estados Unidos para recriar os experimentos para cientistas céticos em lugares como Princeton e Harvard, eles não conseguiram os resultados que ele havia prometido. Baker foi rotulado de charlatão e falso, até que anos depois descobriu-se que estações de rádio AM interferem nos campos magnéticos. Como Baker tinha feito os primeiros experimentos em Manchester, que não tinha estações AM na época, antes de vir para o Nordeste dos Estados Unidos, que estava saturado com elas, isso explicou seu fracasso em replicar seus experimentos na época. Enquanto isso, a meio mundo de distância, o cientista russo Oleg Shumilov estava conduzindo suas próprias pesquisas sobre o campo magnético da Terra e seus impactos sobre os humanos. Ao longo de décadas, Shumilov observou que havia 3 picos geomagnéticos a cada ano, de março a maio, em julho e finalmente em outubro. Talvez não coincidentemente, Shumilov encontrou esses picos coincidindo com os picos de suicídios registrados. Na verdade, desde então, muitos estudos têm demonstrado que o suicídio, juntamente com problemas de saúde mental, como depressão, estão associados ao aparecimento de tempestades geomagnéticas ou erupções solares. O que Baker, Shumilov e outros mostraram, se sem medida, foi que os seres humanos possuem algum tipo de capacidade de percepção magnética e que as mudanças no campo geomagnético da Terra têm sim impactos reais neste sexto sentido. No entanto, isso levantou mais perguntas do que respostas. Como explicou o neurobiólogo David Dickman, do Baylor College, com a existência de um sexto sentido sendo comprovada, a questão passou a ser como o cérebro realmente usa essa informação. A percepção científica mais interessante sobre essa questão até agora talvez venha do autor e cientista experimental Walter Rawls. Rawls começou com o trabalho de Robin Baker, que, anos depois de conduzir seus primeiros experimentos de direção em Manchester, descobriu depósitos magnéticos no cérebro em torno da glândula pineal. Talvez, pensou Rawls, fosse a glândula pineal que fornecia a chave para esse misterioso sexto sentido. Ele começou a conduzir um experimento no qual ele usaria uma máscara que segurava um ímã diretamente sobre sua glândula pineal por 10 a 30 minutos de cada vez. Durante a primeira semana, enquanto ele sentava e trabalhava calmamente usando a máscara, de repente ele notou algo fora do canto do olho. Quando ele virou a cabeça para ver o que era, ele ficou chocado com uma figura fantasmagórica entrando na sala através da parede e depois desaparecendo pelo outro lado. Na semana seguinte, a mesma figura apareceu. Menos fantasmagórica dessa vez, mas mais definida. A figura olhou para Rawls e depois desapareceu. Finalmente, durante a terceira semana usando a máscara, a sala ao redor de Rawls se dissipou completamente, deixando-o olhando para uma encosta com 2 pessoas sentadas sobre uma árvore. Uma delas era a figura que ele havia visto 2 vezes antes. Olharam para ele, assustados, antes da cena desaparecer, e o Rawls, assustado, tirou a máscara para sempre. Pode parecer incrível, inacreditável até. Mas será possível que o Rawls estivesse descobrindo alguma coisa nova? A glândula pineal está localizada no teto do terceiro ventrículo do cérebro, diretamente atrás da raiz do nariz. Pense no espaço entre os seus olhos. Tem a forma de uma pinha, que é onde recebe seu nome, sendo pineal originado do latim. É conhecida por produzir melatonina e serotonina, tornando a glândula pineal um regulador crucial das funções do organismo, dos ciclos biológicos, do crescimento, do sono, do metabolismo, dos hormônios e do desenvolvimento sexual. Mais misteriosamente, a glândula pineal produz químicos chamados beta-carbolinas, neuromoduladores que têm o mesmo efeito de produtos farmacêuticos como o Prozac, e o químico conhecido como DMT, um imã da ayahuasca, uma bebida cerimonial psicodélica usada pelas tribos da floresta amazônica. Era possível que Rawls tivesse alterado a produção desses produtos químicos com sua máscara magnética? Independentemente disso, parece que essa pequena glândula possui um poder incomum e superdimensionado, um poder que a ciência ainda não domina. Como disse o professor de Fisiologia e Neurologia da Universidade de Michigan, Dimmu Borgin, ainda nos falta uma compreensão completa da glândula pineal. Muitas moléculas são encontradas na pineal, e nós não temos uma boa ideia de quais são suas funções. Consideremos os antigos egípcios, para quem a glândula pineal era uma representação de poder, sabedoria e boa saúde.
O olho de Horus, entre os mais conhecidos símbolos egípcios, é na verdade uma representação da glândula pineal dentro do cérebro. Além disso, no topo do bastão do deus Osíris está uma pinha, outra referência, a pineal. Não deve ser surpresa, então, que os egípcios tenham preservado a glândula pineal separadamente no processo de mumificação. Mas eles não foram os únicos que utilizaram a glândula pineal e a sua representação da pinha ao longo de sua iconografia mais importante. Ela surgiu em muitas outras civilizações, desde gregos e romanos até assírios, sumérios e até mesmo em todo o mundo, até as antigas tribos do que hoje é o México. Os pináculos da maravilha cambojana Angkor Wat são pinhas que chegam até o céu, enquanto até o Vaticano, no coração do catolicismo, tem uma enorme estátua de pinha. De fato, o Papa, como o deus egípcio Osíris, carrega um cajado encimado por uma pinha, enquanto as lâmpadas da igreja e os candelabros também contêm o símbolo, representando a glândula pineal como iluminação, como mostrando o caminho para sair das trevas. O que o ser humano costumava saber sobre a glândula pineal para torná-la uma parte tão importante de sua existência através das culturas e períodos de tempo, o que a ciência moderna não sabe? O que é essa saída da escuridão? O famoso filósofo francês René Descartes descreveu a glândula pineal como a sede principal da alma. Ele explicou que os humanos têm 2 ouvidos, 2 olhos e 2 lados do cérebro, mas apenas uma glândula pineal, a única parte do cérebro que não é dobrada. Descartes acreditava que isso significava que deveria ser o lugar onde a informação de todos esses pares era consolidada para a consideração da alma, uma espécie de meta-órgão que tanto combina como transcende todos os outros sentidos. Aqui, a glândula pineal descrita por Descartes tem uma semelhança marcante com o que na tradição hindu é chamado de sexto chakra, o olho da intuição, ou, mais simplesmente, terceiro olho. Curiosamente, descobertas científicas recentes têm mostrado que a glândula pineal, na realidade, tem um tecido estranhamente semelhante às retinas dos olhos. Sob um microscópio, as células parecem quase idênticas. Por isso, os cientistas têm postulado que a glândula pineal pode, na verdade, ser o remanescente de um olho real que sobrou evolutivamente de um ancestral caçador-coletor pré-histórico, como as asas de um avestruz. Mas talvez esse terceiro olho não reste tanto como esquecido. Talvez o sexto sentido descoberto por Kirschvink e sua equipe tenham sido, na verdade, redescoberto, um conhecimento antigo outrora celebrado através da arte e da espiritualidade, uma habilidade que os seres humanos não perderam, mas apenas perderam a consciência dela. Mas se a glândula pineal é a fonte de um sexto sentido do qual os humanos perderam a consciência, o que poderia significar um retorno dessa consciência? Na tradição hindu, o terceiro olho é uma fonte de sabedoria intuitiva, conhecimento dos limites típicos da percepção, além dos 5 sentidos da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Tem sido sugerido que o desenvolvimento desse olho pode facilitar uma conexão espiritual aprimorada, sonho lúcido e empatia telepática, até mesmo visão psíquica e projeção astral. Como proclamou o autor Yush Lee, a glândula pineal mostra que a espiritualidade é uma característica intrínseca do cérebro humano. Pense em Walter Rawls manipulando sua glândula pineal com um ímã, as figuras fantasmagóricas que ele começou a ver, certamente além do que ele tipicamente teria sido capaz de perceber com seus 5 sentidos básicos. Mas Rawls apenas arranhou a superfície desse fenômeno. O ser humano tem um sexto sentido que agora é irrefutavelmente conhecido graças a Kirschvink e sua equipe de cientistas da Caltech. O que resta ver é que tipo de poder esse sexto sentido pode ter, que tipo de segredos, outrora conhecidos pelos antigos, mas perdidos para a humanidade, ele pode revelar. Exatamente o que esse terceiro olho literal e espiritual pode realmente ser capaz de fazer. Obrigado por assistir. Clique no botão gostei se você gostou do vídeo e se você é novo por aqui, inscreva-se e clique no botão notificações para não perder os vídeos incríveis que estão por vir.